CoachCast no ar, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Esse episódio hoje está incrível, com uma história extremamente inspiradora, lá do Rio Grande do Sul. Mas daqui a pouco vocês vão conhecer aqui a nossa convidada. E antes de mais nada, eu peço a sua gentileza de se cadastrar aí, se inscrever no Spotify, seguir a gente no YouTube ou em qualquer outra plataforma que você esteja nos acompanhando, ou assistindo, ou ouvindo. Então vamos lá, Ana Helena com a gente aqui hoje. Quem é Ana Helena? Oi, muito prazer, obrigado pelo convite, né? Eu sou farmacêutica, trabalhei 10 anos no Hospital Conceição de Porto Alegre, e lá no Hospital Conceição, né, eu tive essa dor de precisar, de necessitar de uma ferramenta que apoiasse meu trabalho. E com o meu irmão, né, sendo doutor, fazendo doutorado em inteligência artificial, a gente construiu uma plataforma junto, então, para apoiar o farmacêutico clínico nesse processo da avaliação da prescrição no hospital. Que legal, Ana, muito bacana. E eu assisti, eu não lembro onde é que foi o programa que eu assisti, agora acho que foi em algum programa da Globo aí que eu assisti vocês, né? E aí achei incrível, entrei em contato através do Instagram e a Ana foi super gentil aqui em vir aqui contar essa trajetória. Vamos começar do começo, então. Por que você optou por fazer farmácia, lá no comecinho da sua vida profissional? Eu sempre gostei da área da biologia e da química, né? E na época a gente ainda tinha o vestibular, né, que pontuava para cada matéria, ainda tem algumas pontuações e tal. E então eu fui olhar os cursos que tinham envolvidos, né, química e biologia, e a farmácia era o mais adequado naquele momento. Então, como eu só tinha esse conhecimento, sabia mais ou menos como o farmacêutico atuava, e achei que fazia sentido aquelas matérias que eu mais me interessava, eu fazer uma faculdade relacionada. Ah, que legal. E o seu irmão também é farmacêutico ou ele é de outra área? Ele é da tecnologia, né? Foi isso que a gente conseguiu construir uma coisa junto, associando essas duas ciências. Ai, que bacana, não? Sensacional. E você criou uma startup aí, né? E você foi eleita uma das 100 pessoas mais influentes em IA do planeta. Como é que é isso aí? Você pensou que um dia você seria isso? Não, nunca. Porque, na verdade, assim, foi um reconhecimento da nossa instituição, né? Então, não é um reconhecimento meu, né? É um reconhecimento da instituição que a gente construiu. Então, a inteligência artificial está muito ligada a essa instituição, né? A No Harm. E, então, acho que por isso que eles acabaram escolhendo um de nós, né? O meu irmão é mais da inteligência artificial do que eu, né? Mas como eu sofria dor, era uma representante da dor que estava sendo sanada com essa solução, né? Acredito que tenha sido por isso que eles escolheram, né? A gente não sabe muito bem, mas a gente acredita que é por isso. Tá. Ou talvez porque justamente é essa questão de ser farmacêutica também, que comunica especificamente com o público, né? Quem sabe? Pode ser, mas como eu era um representante da IA, eu fiquei pensando, mas por que não escolheram o meu irmão, né? Mas eu acho que a gente entende que é um reconhecimento da instituição, do nosso trabalho. Na verdade, o que levou a Time a nos conhecer foi o projeto Juntos pela Saúde, que a gente começou a construir lá em 2024, e já está finaliza esse ano o projeto, entregando a nossa solução para a atenção primária. Mas eu acho que o que chamou mais atenção foi que a gente entrega de graça para o SUS, né? Então, a inteligência artificial de graça para o Sistema Único de Saúde, então, chamou muita atenção perto das outras, os outros representantes desses 100 da IA, né? Da Times. Então, era bem diferente, assim, é um modelo de negócio que chamou mais atenção. Que legal. E aí, isso aí deve ter causado um impacto gigantesco no SUS, né? Como é que foi isso aí? Como é que está sendo? Está sendo,
a gente, desde o início, como o hospital onde eu trabalhava era do SUS, e a gente sempre estudou em escola pública, né? Principalmente na universidade pública, a gente acreditou que era importante a gente retribuir para a sociedade de alguma forma. E a gente podia fazer isso, né? O mais importante que a gente podia. Às vezes a pessoa não pode, tem que contar com o investidor para seguir em frente. E a gente não precisava, porque a gente tinha os nossos empregos já bem estabelecidos e a gente conseguia, em paralelo, ir dando seguimento na No-Harm sem sair do nosso emprego. Então, a gente consegue, claro que é muito mais trabalhoso, né? Porque tu tem que se dividir. Na época tinha Covid, eu era mãe e ainda trabalhava no Hospital Conceição, que é, né, uma necessidade de dedicação muito grande. Então, foi bem difícil, desafiador, mas depois eu consegui, então, a gente conseguiu pagar o salário, né, para a gente poder sair do nosso emprego, e em 22, então, depois de 5 anos de dedicação sem nenhum recurso, né, para mim, eu consegui sair do Conceição e começar a trabalhar exclusivamente na No-Harm. Que legal. 2022 só. Ai, olha só. Mas não tem... quando você tem um propósito bacana assim, não tem jeito, né? Você vai investir nele e que legal que vocês fizeram isso aí. Muito bom. E quais foram as dificuldades, assim, de quando você fundou a No-Harm, você e o seu irmão, né? O que foi mais desafiador para você? O mais desafiador foi encontrar o primeiro hospital que topasse testar essa solução, né? Eu acho que foi o mais desafiador. Então, na época, o Henrique estava dedicado ao doutorado, então ele conseguia ter mais tempo para ir atrás dos hospitais, né? E ele foi atrás, acho que foi 6 ou 7 hospitais que ele conversou. Eu lembro de ter ido junto um ou dois deles, né? E foi muito difícil porque todo mundo tem sua correria, né, do hospital. Então, tu apostar numa proposta inovadora não é uma coisa fácil. Tu tem que ter uma visão de inovação, tu tem que ter um centro de inovação. Então, na época, a Santa Casa tem ainda, né, um centro de inovação, e eles tiveram toparam, né? Enxergaram que era uma ideia interessante. Não só o centro de inovação, mas a farmácia da instituição achou super interessante e topou dedicar esse tempo para validar, porque também tem isso, né? Sim. Tem que ter pessoas ali para estar validando e acreditar que aquilo faz sentido. Então, esse foi o maior desafio, mas graças a Deus a Santa Casa de Porto Alegre foi super aberta e, assim, fantástico, assim, as farmacêuticas de lá realmente testaram, validaram, assim, com todo o critério a nossa solução e a gente foi aperfeiçoando ao longo do tempo os outros clientes que foram entrando. Que legal, sensacional. Eu tenho uma pergunta aqui sobre especificamente uma startup, mas antes eu queria saber assim, que impacto para a Santa Casa na época, depois que vocês implementaram, teve assim, no dia a dia das farmacêuticas? Nossa, no próprio Globo Repórter, né, que a gente apareceu, eles mostram a Santa Casa, explicam tudo, é bem interessante, porque não é uma ferramenta fácil de entender, que as pessoas que faz parte do dia a dia das pessoas, não faz parte, né? Então, o Globo Repórter foi bom que ele elucidou todo esse processo. E o que foi mostrado, inclusive, no Globo Repórter, foi que, na época, a gente aumentou muito a eficiência, né, das farmacêuticas que estavam lá. A gente aumentou 4 vezes o número de avaliações com a mesma equipe de farmacêutica, 4 vezes. Só que, além disso, elas como eles viram a importância desse processo, né, e para a segurança do paciente, para a economia do uso dos medicamentos mais adequado, o uso racional dos medicamentos, né, eles acabaram contratando mais farmacêuticos, né, que tu pensa assim, uma ferramenta vai
diminuir o número de empregos, mas não é assim, porque tu consegue evidenciar a importância daquele profissional, né? Tu consegue trazer indicadores, consegue comprovar o que está sendo feito, quanto que está sendo economizado, porque a nossa ferramenta ainda tem a farmacoeconomia. Então, cada intervenção dos farmacêuticos, tu consegue computar quanto tu está economizando para a instituição, né? Não só trazendo segurança para o paciente, que é o principal da nossa ferramenta, mas trazendo economia para a instituição. Então, economia em cada uso dos medicamentos. Então, a gente trouxe economia para a instituição, né? Tanto com o quanto ela está produzindo em relação ao número de farmacêuticos. Então, eles aumentaram o número de farmacêuticos, mas eles aumentaram de 4 para 11 farmacêuticos. Caramba! Mas eles passaram de 1% de avaliação para 100% de avaliação das prescrições. Então, todas as prescrições, hoje na Santa Casa, todas as prescrições são avaliadas. Então, 100% de avaliação, o que faz com que o paciente esteja mais seguro. Tá. Porque vem olhando para a prescrição com mais cuidado, com mais rigor, com o apoio da inteligência artificial, que alerta os pontos mais importantes. Então, é super importante e impacta muito, não só no sentido da economia, mas no sentido da segurança. Ah, que legal. E como funciona especificamente, assim? É um sistema que as pessoas têm que imputar os dados dos pacientes, é isso? Não precisa imputar. Essa é a ideia, é tu trazer eficiência, né? Se tu tem que ficar imputando dados, acaba aumentando o teu trabalho, não diminuindo. Então, a gente integra com o prontuário do paciente e puxa as informações todas de lá. Exames, prescrições, evoluções clínicas, né? Os textos clínicos dos profissionais da saúde. E aí a gente faz toda a análise desses dados para gerar os alertas. Ai, que legal. E aí, cada prescrição nova que o médico der, já está no sistema junto? Cada item que ele alterar vai para a pendência para ser avaliado. Ai, que legal. E que impacto financeiro tem isso, além da segurança? Tem um impacto financeiro também? Sim, como eu comentei ali sobre os medicamentos, né? O uso racional dos tem um impacto financeiro. Consegue medir a economia, né? Do uso dos medicamentos, a gente consegue medir mais claramente. Mas quando tu reduz o número de eventos adversos, tu reduz tempo de internação, tu reduz... Isso já tem na literatura, né? Eventos adversos, quanto menos eventos adversos, menor o tempo de internação. Sim. E o contrário também, né? Quanto mais eventos acontecem, por exemplo, assim, né? Tu tem o uso errado de um medicamento, o paciente vai para a UTI, tem que se recuperar e tudo mais... isso tudo leva um tempo de internação, imagina o custo de tudo isso. Isso a gente não consegue medir facilmente na no-harm, mas a gente sabe pela literatura que os eventos adversos aumentam o custo e aumentam o tempo de internação. Isso faz com que a instituição, ela recebe, né, tanto do convênio quanto do SUS, um pacote de valor para aquele paciente. Se tu não consegue ser eficiente no uso dos medicamentos e evitando eventos adversos e tudo mais, tu vai gastar mais do que tu ganha. Sim. Então, tu vai acabar tendo prejuízo naquele paciente. Então, além de... A nossa visão não é tanto da economia. Sim. A gente é mais da segurança do paciente. Mas, para a gente mostrar para as instituições que é interessante tu ter a segurança do paciente, a gente traz todo esse arcabouço da literatura que mostra que os eventos adversos aumentam o custo da instituição. E cada vez mais o financiamento da saúde vai ser de acordo com a tua eficiência. Então, se tu não conseguir trazer esse resultado que se espera no atendimento daquele tipo de paciente, tu vai ter prejuízo. Ai, que sensacional, hein? Não, de toda forma, é uma economia gigantesca, sei lá, o custo de uma UTI é muito alto, e se você mantiver a pessoa durante 3 dias a mais, já é. Não sei, a Santa Casa, sei lá, de Santa Casa de Porto Alegre, não sei quantos pacientes atende por
por Nossa, mês? muitos. Eles têm mais de 1.200 leitos, né? Tem 1.300 e alguma coisa. Caramba! Então você tem um universo aí, né? Que com É, certeza, se economizar um dia para cada um já com é muita certeza. coisa. É muita Que coisa. legal. Nossa, qualquer coisa que tu economizar na Santa É Casa, tu verdade. multiplica por um número de pessoas e aí é muito É dinheiro. verdade. Não, que bacana, e que coisa boa. Seguem firmes com a No Harm ainda. Sim. E não pagam nada, né? Porque eles foram Aham. pilotos da nossa solução. Então, Ai, que assim, legal. isso é um estímulo para as pessoas Sim, inovarem, né? sim, sim. E dessa forma a gente se mantém lá e eles usam. Hoje mesmo estava conversando com eles sobre demandas, né, que eles têm. Muito bom. Que legal, Ana, muito bacana. Agora eu queria saber da parte administrativa, né? Você montar uma empresa, sai farmacêutica de um hospital. Como é que foi montar uma empresa? Porque os desafios são totalmente diferentes, principalmente uma startup. Não sei se teu irmão já era empreendedor também ou não. Ele tinha muito mais experiência em startup, assim, ele já tinha feito aceleração, né? Tá. Eu fiz em 2023 a aceleração do BNDES, mas ele já tinha feito antes. Ah, tá. Mas a gente está num ambiente, o ecossistema do Tecnopuc, que tem bastante auxílio nessa questão de negócio, né? Tá. Então, a gente teve esse ambiente que nos ajudou também, né? Ah, favorece muito. Favorece. E qual que é o maior desafio de ser empreendedora? A gente acaba querendo assumir muita coisa, né? E tu tem que saber delegar. Isso é uma dificuldade que eu tenho, assim, que a gente acaba delegando, dá problema, e aí tu fica pensando, eu vou pegar para mim de novo isso daqui. Aham. Então, essa questão de tu conseguir delegar as tarefas que são fundamentais, por exemplo, né, fazer contratos, porque os contratos eles têm cláusulas importantes que podem ser prejudicial à instituição, né? E se a gente não tiver por perto disso, tu acaba colocando no contrato uma coisa que não é benéfica, né? Então, tem sido uma dificuldade para mim conseguir delegar essas tarefas que são importantes para o futuro da instituição, né? Tá. Esse é o normal, o medo de quem sempre está na operação e a gente tem que delegar, porque senão você não consegue dar conta. Exato. Fica louca. Fica, é tudo com você, né? Então não tem jeito. Eu sei porque eu já tive empresa também, então, e era pequena, tive uma agência há muitos anos A gente faz atrás. tudo, né? Você vende, compra, cuida das pessoas, cuida E de eu tudo. sou responsável técnica também da instituição. Tá, Então, eu tenho que estar olhando para a parte clínica, a parte técnica, não de inteligência artificial, mas da sim, parte clínica, e o Henrique para a parte de tecnologia, segurança da informação e tudo mais. Então, a gente tem que ter esse olhar, mas acaba tendo que olhar para o negócio também, para planejamento estratégico e tudo mais, né? é Então, não verdade. é fácil fazer tudo ao mesmo tempo, né? Nossa Senhora, com quantas pessoas vocês estão hoje? 20 pessoas. Ah, já é bastante gente. Tu acha muito, eu acho pouco, porque tem muita coisa para eu fazer ainda. Para o que fazem, é verdade. Não, mas já tá encorpada, né? Sim, tem 20 pessoas aí. Não, que legal. E com as pessoas, qual que é o teu grande desafio? Olha, eu tenho tranquilidade, assim, de lidar com as pessoas, assim. O trabalho remoto não é muito fácil, tu tem que encontrar as pessoas com o perfil de trabalho remoto, né? Que sejam, de fato, responsáveis, que consigam lidar com o seu tempo e estar disponível, né? Mas a gente tem a tecnologia também para nós, a gente consegue ter indicadores através do próprio sistema. Então, nos Uhum. traz uma visibilidade de como o fluxo está funcionando, como as pessoas estão trabalhando e tudo mais. Mas, assim, tem sido tranquilo, assim, Ah, que lidar legal. com as pessoas. Às vezes é difícil, mas se tu faz uma boa seleção, Sim, né, e a gente tem um processo de seleção bem interessante, assim. tá. Então, a gente acaba selecionando, de fato, pessoas muito boas, muito responsáveis, e o nosso propósito, né? O propósito da nossa empresa acaba trazendo pessoas com esse perfil.
Que legal. Aí você, eu estou vendo aqui no teu protetor de tela aí que você tem apoio até do Bill Gates, olha que legal. Isso, a gente teve um projeto bem legal que a gente ganhou no edital deles, né? E foi bem interessante. Eles trouxeram uma visão da Fundação Gates, né? Eles nos trouxeram para nós uma visão de ética e de diversidade, né? De equidade também. Então, foi muito um crescimento grande da No Harm com o apoio desse projeto aí. Que legal. E eles continuam apoiando? Como é que funciona esse apoio deles? É por projeto, né? Então, Ah, o tá. projeto já terminou, mas a gente ainda está tentando outros projetos com eles e com as instituições que a gente fez parceria, né, da África, de outros países que talvez tenham novos projetos aí com a Fundação. Ai, que legal. Faço votos que tenham muitos. Que legal. É bem bacana. Não, sem dúvida alguma, é incrível esse trabalho de vocês. Eu fico só pensando aqui no impacto disso. E vocês já estão em quantos hospitais do SUS, assim? Quantos já? No total de hospitais, a gente está em mais de 200 hospitais. Tá. 70% deles, dos leitos, a gente conta mais por leito, né? Ah, tá. O número de leitos, 70% deles são SUS. Tá. Não pagam, né, Tá. pela ferramenta. Tá, entendi. Então, a gente tem que se sustentar com 30%, 30%. né, dos leitos privados e com o apoio de investimento social. Então, a gente tem algumas instituições que a gente faz projetos, né, para implantar no SUS, ou projetos para novos, né, a gente tem alguns projetos novos, com ideias novas, né, e vai também trazendo financiamento para a No Harm como um todo. Ah, legal. E para onde a No Harm quer ir para esses próximos anos? A gente tem alguns convites para fora e tal, mas a gente quer ainda continuar no Brasil, a gente tem muito hospital aqui para apoiar o Sistema Único de Saúde, a gente tem conversado bastante com o Ministério da Saúde também, para ver se a gente faz alguma parceria que seja sustentável, né? Mas a gente quer ficar por aqui, assim, tem muita coisa para fazer aqui no Brasil. Sim, eu não tenho noção de quantos leitos tem no Brasil, do SUS, assim. Eu não sei te dizer com precisão. Eu Mas, até tinha ali, mas se eu disser, eu posso falar bobagem, sim. então, mas eu não tenho Tá, certeza porque disso. vocês ainda têm um campo a desbravar gigantesco. Sim, com certeza. A gente está com em torno de 30 mil leitos, ainda tem muito. Ah, não, e é Eu acho que incrível, estou pensando, 400 mil, mas eu não tenho certeza desse número. estão mais ou menos em 10% só, então tem 90%. Tem muita coisa pela frente. E é incrível, mas vocês, assim, se o SUS resolvesse instalar em todos a tua tecnologia, quanto tempo levaria? Se a gente vai integrar, né, os sistemas, aí demora muito tempo. Tá. Mas se a gente consegue fazer, a gente tem uma nova solução que a gente está desenvolvendo, que não entrega todas as funcionalidades da No Harm, mas que tu consegue usar sem integração, né? Que seria uma extensão do Google ali, né? Uma extensãozinha do Google que tu consegue instalar e consegue usar, e pelo menos interações medicamentosas, duplicidade terapêutica vai estar alertando ali. Não tem todas as funcionalidades, né? Mas tem alguma coisa já para apoiar a prescrição. Ai, que legal. A gente chama de No Harm Pocket. Que bacana. Pequenininha. Olha só, incrível o teu trabalho, Ana, vocês estão de parabéns, você e o Henrique, deixa um abraço para o Henrique também aí, né? Até eu não sabia da história completa, senão vocês podiam vir os dois, né? É verdade. Mas quem sabe Mas como a gente tem que delegar e distribuir, né, um pouco, se a gente vem os dois, aí alguém tem que ficar trabalhando. É verdade, alguém tem que trabalhar, né? Que legal. E, Ana, como é que as pessoas fazem para seguir vocês, para te encontrar, para se conectar com a No Harm, para saber mais, né, de vocês?
A gente tem o nosso Instagram, que a gente divulga tudo que a gente está fazendo, então, inclusive vagas, né? Quando a gente divulga no nosso Instagram, e o LinkedIn também, mas o Instagram a gente acaba atualizando mais, com frequência, que é legal. noharm.ai. Tá, Né? maravilha. E assim, essas vagas são, qualquer pessoa que quiser trabalhar, se inscreve lá com vocês, pode estar em qualquer lugar do Brasil? Depende da vaga. Ah, Essas vagas, por exemplo, que a gente, a última vez que a gente divulgou foi mês passado, não, acho que foi esse mês. aham. De farmacêutico era híbrido, porque Ah, tá. é um projeto que tu precisa estar na cidade específica, que era Ah, Betim, tá. lá em Minas Gerais, Tá, Pelotas e Porto Alegre. tá. Ah, tá. Então, as pessoas têm que ficar Tem que antenadas ficar para quem... atenta ali no Instagram, que a gente sempre Aham. divulga lá. Que legal aí, para quem quiser trabalhar com algo de propósito mesmo, que Com é certeza. sensacional. A É muito gente tem bacana. muitas pessoas que vêm trabalhar conosco pelo propósito. Assim, Uhum, uhum. um currículo fantástico, assim, que poderia estar em outro lugar, mas pelo propósito está conosco. Que legal, Ana, sensacional. Muito bom. Então, poxa, estamos nos encaminhando aqui para o finalzinho, né? Só tenho a te agradecer e parabéns novamente aí por essa trajetória de vocês, por esse propósito da NoHarm, que cresça muito, que também acho que tem muitos planos de saúde, que tem hospitais próprios, né? Não sei se vocês já estão dentro deles. Sim, estamos. Ah, Eles sustentam o SUS, né? A que nossa legal. entrega para o SUS é sustentada pela saúde suplementar. Que legal. É porque eu vejo aqui, por exemplo, São Paulo tem a Prevent Sênior, tem alguns que têm hospitais próprios, né? Que para Sim, eles também é uma boa terem isso. com certeza, porque, na verdade, os hospitais privados, eles acabam, privados ou mistos, né, que Uhum, tem SUS junto, eles acabam buscando acreditação, né, da uhum, ONA, da JCI, e essas acreditadoras, inclusive, sugerem implantar no RAR, ah, porque nós entregamos o que elas prezam, né, que é a tá. segurança do paciente. Que Então, legal. acaba que a gente, para a saúde suplementar, é fundamental. Muito bom. Porque quando tu for te internar, tu vai querer te internar num hospital que tenha segurança, né? Lógico. Então, aí acaba que... E o que garante muito essa segurança são essas acreditadoras, essas acreditações que acabam forçando o hospital ou dando esse olhar para o hospital de que é importante a segurança do paciente. E isso inclui a avaliação da prescrição antes de liberar, Uhum, porque o médico está na correria ali, é um ser humano, ele vai errar em algum momento. lógico. Tu precisa ter barreiras para evitar que esses erros impactem e causem dano aos pacientes. Né? Não, muito bom, que legal. E além do mais, né, se reduzir a internação, sai muito melhor para todo mundo, né? A pessoa já sai mais feliz, saindo, ninguém gosta de ficar em hospital, sem dúvida. Ninguém gosta. Nossa, eu já fiquei, né? Já acompanhei meu filho e meu marido no hospital e já vi vários erros de administração, de prescrição, várias questões que a gente fica assim com o coração acelerado, porque ainda mais que a gente conhece, né? Então, É quando eu verdade. estou acompanhando uma internação, fico tensa, porque eu É sei que pode assustador, né? acontecer. É assustador, sei bem como é. Então tá joia, Ana. Muito obrigado pela gentileza de vir aqui, tirar esse tempo para falar aqui para a nossa audiência aqui do CoachCast, né, da sua trajetória, da sua carreira, das suas escolhas e como é, né, ter criado a No Harm junto com seu irmão aí, com o Henrique, que vocês estão, né, super bem posicionados aí hoje, né? Parabéns. Muito Muito obrigado. obrigada, agradeço o convite, foi um prazer conversar contigo. Maravilha. Até a próxima. Até.